Graças e paz, amados. Te convido a abrir em Marcos capítulo 16. Capítulo 16, o verso 16 também de Marcos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Obrigado, Senhor, porque estamos diante da sua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado durante esses anos. E nós queremos e precisamos mais de Ti na nossa vida. Não estamos completamente satisfeitos ou acomodados com aquilo que já recebemos. Nós queremos mais de Ti, Senhor. E sabemos que o Senhor tem porções novas do Teu Espírito a serem derramadas sobre a nossa vida. E nós queremos mais de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu não vou retomar o assunto do falar em línguas, porque ministrei no domingo passado. E eu só vou pincelar em questão de que, no que eu creio, é que todas as pessoas podem e devem, se quiserem e se crerem, poderão falar em novas línguas. Diferente, como eu disse na semana passada, da variedade de línguas. A variedade de línguas não é para todos, mas o falar em línguas é para aqueles que creem. Assim como cremos nesse trecho que nós acabamos de ler, que aqueles que creem podem expulsar demônios. Tem gente que tem medo, né? Mas quem crer pode expulsar demônios. Quem crer pode falar novas línguas. Podem pegar em serpentes, podem comer coisas mortíferas. Eu falei tudo isso sobre esse assunto na semana passada. E podem impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, independente do dom de cura. Aqui é questão de crer. Se eu creio, eu posso fazer essas coisas. Agora, lá onde nós estamos estudando, aí lá está falando sobre dons específicos. Então, o dom de cura não é para todo mundo. A variedade de línguas não é para todo mundo. E todos aqueles dons que a gente vai falando dia a dia, escola a escola. Agora, eu queria hoje pausar um pouco, ao invés de avançar sobre os outros dons, queria falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. É extremamente importante a gente entender melhor sobre a pessoa do Espírito Santo. Qual a importância do falar em línguas sobrenaturais ou línguas do Espírito? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Porque podemos e devemos falar e nos comunicar na linguagem do nosso Deus. O falar em línguas sobrenaturais era para todos que creem, nós acabamos de ler, mas a variedade de línguas não é para todos, como eu ministrei na semana passada, quando falava especificamente sobre línguas. Então, queridos, eu acredito, e a palavra diz sobre isso, que nós podemos falar a língua do nosso Deus. E por quê? Porque a oração que nós fazemos em línguas, apesar de não ser só um tipo, também expliquei na semana passada, é uma oração perfeita. É uma oração sem a intervenção da nossa mente. Porque quando nós vamos orar, nós falamos uma série de coisas, agradecemos, pedimos e intercedemos com a nossa mente. Mas na linguagem sobrenatural, a nossa mente não sabe o que está acontecendo. É uma conexão total e absoluta do nosso espírito com o Espírito de Deus. Ele ora em nós uma oração totalmente perfeita. E nós temos direito de falar a língua do nosso Deus. Nosso Deus é nosso Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu estava esses dias, essa semana que eu estava pensando sobre esse assunto, e meditando, estudando,
eu comecei a pensar assim: já pensou se eu não falasse a língua do meu pai? Ia ser muito estranho, né, a nossa comunicação, se eu não tivesse aprendido, ele não tivesse me ensinado a língua dele, né? O meu avô, pai dele, eles eram suecos, né? E ele não nos ensinou a língua sueca. Eu tenho uns primos que estão se esforçando para aprender algumas palavras, algumas letras, mas o nosso avô não ensinou. E os pais maternos, os meus avós maternos, eles eram espanhóis e falavam espanhol, em espanhol, castelhano e tal. E eles usavam a língua para a gente não entender. Quando eles queriam conversar com a minha mãe, a gente estava na frente, eles começavam a falar em espanhol bem rápido, né? E minha mãe entendia tudo e respondia algumas coisas para eles, tal. E eles ficavam conversando em espanhol bastante rápido, entre os dentes, e a gente ficava, né, curioso. Será que eles estão falando, né? Mas eles não nos ensinaram a língua, eles usaram a língua para a gente não entender o que eles estavam falando. Olha que coisa, né? E então, eu não quero ter com Deus a linguagem dos meus avós, que fizeram de tudo para a gente não aprender a língua, para que eles conversassem qualquer assunto na nossa frente, sem a gente entender nada. Eu quero ter com o meu Deus a linguagem que eu tenho com meus pais. A gente fala, a gente se entende, às vezes a gente também não entende, né? Às vezes a gente fala grego também um com o outro, mas pelo menos é a mesma língua, né? Tentamos conversar em português, não que necessariamente a gente se entenda sempre, né? E o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Pastor, isso não é novidade nenhuma, mas há muitos cristãos novos, muita gente chegando, e eu acho interessante a gente falar do Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, porque há tantos movimentos a respeito do Espírito Santo, em que as pessoas pensam que ele é um vento, que ele é um fenômeno da natureza, ele é água, ele é fogo, ele é pomba, né? Até na minha primeira imagem lá, tem uma pombinha lá, né? Então, as pessoas vão dando uma série de adjetivos e conexões que não são ele. Ele se manifestou em meio a essas coisas, né? Está escrito na palavra, mas ele não é isso. Ele não é água, ele não é fogo, ele é a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Um Deus vivo que resolveu habitar em mim, habitar em você. E isso, queridos, faz toda a diferença, quando nós conseguimos entender a pessoa do Espírito Santo vivendo na nossa vida todos os dias, de um ser da natureza, um fenômeno da natureza qualquer. Então, existe um Deus vivo dentro de você. Você pode dizer um amém? Amém. E à medida que a gente se conscientizar cada dia mais da presença desse Deus vivo dentro de nós, muita coisa vai mudar na nossa vida, e precisa mudar. E ele muitas vezes, como cavalheiro que é, muitas vezes ele está dando a dica, muitas vezes ele está falando, muitas vezes ele está instruindo, e a gente não consegue captar, por causa da nossa insensibilidade. Muitas vezes não conseguimos andar em novidade de vida, do Deus que está dentro de nós, trabalhando em nós, a gente não quer ouvir. Muitas vezes, isso não, Senhor, como diz o outro, né? Assim não, Senhor. Hoje o Espírito Santo, ele não vem visitar a igreja, e nem as nossas vidas. Eu até escrevi aí que a gente precisa mudar as nossas ministrações na palavra, nossas ministrações de louvor, principalmente. Porque a poesia, né, pastor, é a poesia, eu sei da poesia, mas existe muita coisa que a gente pode cantar sem poesia. Então a gente canta há muitos anos, né? Vem Espírito de Deus, vem, né? A gente tem vários tipos de cânticos, mas na verdade, nós deveríamos entender que Ele já está em nós, e não só na igreja. Não quando Jesus diz, olha, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Quem falou isso é Jesus, né? Mas é diferente do Espírito Santo. Ele não precisa que nós nos ajuntemos para Ele estar no nosso meio.
Ele é a pessoa da Trindade que vive dentro de nós. Nós somos igreja 24 horas por dia. Nós somos igreja 24 horas por dia. Não precisamos nos reunir para ser igreja. Nós somos igreja. Nós somos, não é esse templo não vale nada. Quer dizer, vale dinheiro, né? Mas assim, espiritualmente ele não vale nada. Porque se o governo decidir que aqui não vai ter mais culto público, não haverá mais. Ele coloca a polícia, o exército, o fiscal, quem ele quiser. Ele diz: esse templo não existe mais. Mas a igreja não acabou. Ela sai daqui, ela reúne em casa. Se ela não reúne em campo, reunir em casa, ela fica sozinha, porque a igreja somos nós, seres individuais que têm o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito de Deus, e nós temos que ser cheios do Espírito de Deus. Porque tem como a gente ser cristão vazio do Espírito? Por isso que lá em Efésios ele diz assim: enchei-vos do Espírito. Como que eu faço isso, pastor? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, glorificando ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos nos encher. Não tem como não nos encher se nós não lermos a palavra dEle. É Ele que revela, é Ele que mostra, é Ele que instrui. E não tem como a gente se encher sem ter a palavra na nossa vida. Toca o despertador domingo de manhã. Rapaz, tem que ir para a escola dominical, levar as crianças. Aleluia! Deixa eu ver se ficou limpa. Dá para ser assim. Dá para passar a semana inteirinha sem falar com Deus. É possível. Pastor, mas será que existe isso? Aqui no Parque América não. Dá para a gente ser oco. Por isso que você tem uma estatística de milhões, tem mais gente desviado da fé do que cristão atual, segundo as pesquisas. É tanta gente desviando, por quê? Porque não tem o Espírito Santo andando com ele. Recebeu, creu no Senhor, veio aqui, entregou a vida, amém. De hoje em diante, Senhor, conta comigo, mas não tem papo com Ele. Uma das maneiras que eu falei para vocês a semana passada sobre um testemunho, né? Que eu fui procurar, eu queria ouvir uma coisa boa da profeta, né? Que a profeta falasse uma coisa boa, e fui lá na minha tia, que era profeta, e pedi para ela: ora por mim, por essa situação, né? Enquanto o Senhor podia falar comigo aqui, se eu tivesse buscado, ou se tivesse sido um pouco mais inteligente, podia ter perguntado aos meus pais, mas fui perguntar para a profeta, e ela falou que eu queria ouvir, eu, glória a Deus, aleluia, saí de lá, feliz da vida, com a resposta errada, mas feliz da vida, porque naquele momento era aquilo que eu queria. Talvez se a profeta profetizasse algo contra aquilo que eu queria, talvez eu também não gostasse, né? Ia ficar bicudo com ela, mas eu podia... Se eu tivesse buscado no Senhor, aqui está uma das maneiras em que o Espírito de Deus fala com a gente. Depois a gente vai falar sobre profecia e eu vou contar testemunho bom. Mas é que estava dentro do contexto do que eu tinha para falar naquele dia. E falei sobre um testemunho, né? Alguma coisa ruim. Mas a profecia ela é fantástica. Ela é para exortar, para edificar, é para consolar. Então eu acredito que a semana que vem vou falar sobre profecias. O Senhor fala assim, através da vida de Paulo, ele fala assim, ó: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente eu quero que vocês profetizem.
mais do que falar em línguas, mais do que qualquer outro dom, ele diz: eu quero que vocês profetizem, e levantarão-se muitos profetas aqui em nome do Senhor. Glória a Deus pelos que já tem, porque aqui tem profeta sério, aqui tem gente séria com Deus. Há 3 domingos atrás, que eu ministrei, a gente teve aquele mover aqui na frente, eu recebi naquela manhã só 5 palavras proféticas, mas interessante que 4 eram iguais. Parece que os irmãos foram lá fora, combinaram e vamos falar isso para ele. Claro que não foi isso, mas eles estavam conectados, e o Senhor queria falar algo específico comigo, que está dentro de uma resposta, dentro de orações que eu tenho feito a Ele, dúvidas que eu tenho em relação alguma coisa na minha vida que eu não quero abrir, e a pessoa chegou assim e falou assim: o Senhor mandou falar isso para você. Aí eu fui para outro canto, o Senhor falou isso com você. Eu fui para lá, e o último me pegou lá na saída, lá fora. Eu falei: rapaz, já ouvi 4 vezes a mesma coisa, eu já ouvi, já entendi, glória a Deus, é isso mesmo que eu quero. É assim que Deus faz. Aqui tem profetas sérios de Deus, tem gente séria de Deus. Deus tem levantado um povo bem disposto e muito temente a Ele aqui, glória a Deus. Então, queridos, o Espírito Santo, Ele veio para ficar, né? O Senhor disse: ó, eu vou. Não, o Senhor não vai. Não, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Vocês não vão ficar desamparados, vocês não vão ficar órfãos. Então, o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, e Ele deve dirigir as nossas vidas. João 14, 26 diz que Jesus prometeu: ó, mas o Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Pai vai enviar em nome de Jesus. Ó, a Trindade, a conexão da Trindade. Jesus está aqui falando com eles. O Pai vai mandar o Espírito ficar com vocês. E interessante, queridos, que Jesus, Ele estava presente aonde Ele estava presente. Como assim? Porque Jesus estava num papel de homem, Ele não estava num papel divino, Ele não era naquele momento o Deus onipresente. Então, quando Jesus estava na Galileia, estava na Galileia. Quando estava em Jerusalém, quando estava, onde Ele estivesse, obviamente que Ele estava. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Jesus, naquele momento, das 3 anos que Ele viveu aqui, Ele tinha uma limitação corporal. E Ele diz assim: eu vou, e eu vou mandar o Espírito sobre vocês, né? Eu vou falar com o Pai, ó, o Pai enviará em meu nome, e lhes ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, sim, o papel do Espírito Santo foi vir, falar bonito, corroborar, né? Ele veio agora continuar a dar as instruções que Jesus deu, mas agora não como Jesus. A diferença é que Jesus só instruía um a um, ou aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ouvindo. Agora ele fala assim: eu vou mandar o Espírito Santo, e Ele vai habitar em vocês. Aí, o Deus onipresente, de uma maneira, se manifestando na vida de cada um de nós. E aí Ele nos ensina todas as coisas. Isso mesmo. E viremos nele e faremos nele morada, a Trindade morando em nós, através do Espírito. João 14,16 diz, Jesus afirmou: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Conselheiro, ou outras Bíblias, Consolador, para estar com vocês para sempre. Mas pastor, e quando a gente for arrebatado? Para sempre. A gente vai estar com Ele na glória. E se eu morrer? Para sempre, com Ele na glória. Amém? Ele veio para ficar, queridos, com a gente. Se a gente está aqui ou se a gente não vai estar mais, o nosso Senhor enviou o seu Espírito para morar em nós para sempre. Pastor, mas eu não estou vendo novidade no que você está falando. Ele é o aconselhador, Ele é o exortador, Ele é intercessor, Ele é estimulador, Ele é fortalecedor. É uma pessoa viva dentro de nós.
Romanos 8, 26 a 27 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como convém orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. Olha que papel extraordinário, extraordinário. A gente acha que sabe orar, mas a palavra diz que a gente não sabe orar direito. A gente sabe orar em parte, a gente não sabe orar direito. Mas o Espírito, Ele sonda tudo, Ele conhece nosso coração e o coração do Pai. Ele sonda, e Ele junta tudo isso, e chega lá diante do Pai, faz uma oração perfeita. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes aqui a gente está aqui chorando, está lamentando, está se desgastando, e o Espírito está lá intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, muitas vitórias que nós alcançamos, nós nem imaginamos, mas é o Espírito Santo clamando pela nossa vida. Agora imagina se nós falamos a língua dele. Uau! Hein, Valmir? Falo português, falo inglês, falo alemão, falo não sei o quê, mas eu falo a língua do meu Deus. E quando eu oro a Ele, não tem intervenção nenhuma da minha mente, não tem intervenção nenhuma da minha vontade, não tem intervenção nenhuma. O pastor David Robson, ele conta uma ilustração apenas, ok? E aí ele disse que o irmão queria muito um carro zero, um top de linha esportivo, e ele falou: eu vou pedir a Deus, aí ele começou a ajoelhar, e orar, pedir a Deus aquilo, e em determinado momento ele falava em línguas, e ele falava em línguas, ele estava achando que ele estava fazendo uma intercessão bacana, tipo assim: Senhor, eu quero aquele carro, eu preciso daquele carro. E aí a ilustração diz que os anjos estavam lá no céu, de repente ouvindo aquela oração, e aí falaram assim: rapaz, começaram a falar: o que ele está orando? Aí pararam de prestar atenção, começaram a rir. E aí diz que a intercessão dele, que ele falava em línguas, falava assim: Senhor, eu preciso ser um homem muito melhor, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um homem de melhor caráter. Ele pensou que ele estava orando pelo carro novo, mas como ele não entende nada do que ele estava falando, ele estava orando para ser um homem melhor, que é aquilo que o Espírito precisava que ele fosse, um homem melhor, um caráter melhor, um marido melhor, e assim por diante. É só uma ilustração, tá? Na verdade não é assim que acontece, mas é só para a gente pensar um pouco, de que o falar em línguas, a oração em línguas é legal, porque ela não tem nenhuma conexão da nossa mente, é o Espírito orando diretamente ao Pai, conexão direta, e todas as nossas necessidades, tudo que a gente imagina e não imagina, Ele tem intercedido por nós, se nós nos colocamos na brecha. Queridos, há muitos livramentos que a gente nem faz ideia que o Senhor está dando, mas Ele está dando. Algumas características da pessoa do Espírito Santo: ele é dotado de inteligência. Então, voltando lá sobre ar, água, vento, etc., vamos falar da pessoa dele, dotado de inteligência. Eu peguei um texto que é 1 Coríntios 2, de 10 a 11, diz que ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Imagina, ele penetra as profundezas de Deus, o nível de inteligência, o nível de sabedoria do Espírito que habita em nós. Ele é dotado de vontade. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: ele reparte os ministérios, os dons, as operações, particularmente como ele quer. Detalhe, a questão é que tem um detalhe nessa história: nós precisamos querer e nós precisamos buscar, e eu posso buscar um dom que o Senhor não vai me dar, porque Ele tem vontade própria. Eu posso falar: Senhor, eu quero o dom de cura,
mas Ele não quer me dar o dom de cura, porque Ele reparte como Ele quer. Senhor, eu quero falar em variedade de línguas. Variedade de línguas não. Se Ele não quer me dar, Ele não dá. Mas eu posso pedir, você pode pedir, amém? Porque como a gente não sabe qual dom Ele quer dar, a gente pode pedir todos. Bem ganancioso. Eu vou pedir todos, mas Ele não dá, Ele dá particularmente como Ele reparte como Ele quer. Ele é um ser cheio de amor. Romanos 15:30 diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas nossas orações por mim a Deus. No amor do Espírito, Ele nos ama demais. 4. Ele fala. Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça quem fala. A igreja. O Espírito diz à igreja. Depois a gente vai aprofundar nesse assunto, mas assim, Ele fala. Pastor, como que Ele fala? Ele fala. Ele fala assim, audível no meu ouvido? Pode falar. Mas é a maneira mais comum? Não é. Aonde que Ele fala? Tem tantas maneiras, mas eu vou na do pastor agora. Uma das que Ele mais fala, a palavra. Só aqui, pastor? Não. Aqui é um dos principais meios de comunicação do Espírito com a gente, é a palavra. Que outra maneira Ele fala? Dentro. Verdade, pastor, como que eu vou saber se é o meu pensamento ou é Deus falando comigo? Aí está o segredo. Mas a gente, quando começa a andar com o Espírito de Deus e ter sensibilidade, você tem certeza que não é você, né, pastora? Graça. Você tem plena certeza que você não está pensando aquilo. Você tem plena certeza que essa palavra que você recebeu, como aqueles irmãos, eles não chegaram falando em línguas para mim e sapateando, não fizeram nada, eles só chegaram assim: ó, o Senhor falou isso com você. Ué, mas como falou com você? É isso aí. Falou com ele e ele tem plena certeza. E louvo a Deus pela vida de vocês que fizeram isso, que eu nem lembro mais quem foi que falou comigo. Mas olha que interessante, o Espírito falou com um, com dois, com três, com quatro, no mesmo culto, na mesma hora, e os quatro falaram comigo. Parabéns pela sua coragem também. Que tem gente que Deus fala e a pessoa não, vou falar não, deixa para lá, né? Não, irmão, Deus falou. Se você tem certeza que Deus falou, pode ir lá e profetizar. 5. Ele tem habilidade de ensinar. 1 João 2,27 diz: a unção que vós recebeste dele, fica em vós, ele vos ensina todas as coisas. Ele é agente de santificação. 2 Tessalonicenses 2,13 diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a vossa salvação, em santificação do Espírito, e da fé da verdade. Ele é o agente de santificação na nossa vida, todos os dias. Ele nos guia, Romanos 8,4, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pelo menos esse é o padrão que Deus deseja a nós. E vou dizer, queridos, que se a palavra diz que nós podemos andar em Espírito, nós podemos. Pastor, mas eu não consigo andar. Mas você pode andar. Você pode crescer em Deus. Eu posso crescer em Deus, ao ponto de andarmos não mais guiado pela nossa própria vontade, nem procurar ninguém. A gente pode andar com o Senhor diretamente, porque Ele é poderosíssimo para fazer isso, para guiar a nossa vida sempre. Irmãos, Ele como uma pessoa, Ele se entristece. Pastor, Deus se entristece. Efésios 4,30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Se Ele manda a gente não entristecer, é porque a gente entristece.
no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, quando a gente entristece o Espírito de Deus? De muitas maneiras. Olhando o que não deve olhar, assistindo o que não deve assistir, falando o que não deve falar, lendo o que não deve ler, fazendo tudo aquilo que desagrada a Ele, Ele se entristece. Há poucos dias eu falava com alguns jovens a respeito de filmes e músicas, etc, tal, pouco ligaram para aquilo que eu falei, e aí num determinado momento eles estavam assistindo uma coisa lá num lugar, aí eu cheguei sorrateiramente, sentei no sofá do fundo, fiquei lá no fundo assim, assistindo aquilo, e uma das coisas terríveis que eu vi naquele filme, a possessão, era um padre tentando exorcizar um demônio que entrava na moça, e a moça flutuava. O nível, queridos, de magia negra, de satanismo, de pesadíssimo. E aquela moça, eles mostravam o demônio fora, que ela via várias flechas dela. Eu estava arrepiado de ver, mas eu falei, deixa eu ver esse trem aqui, o que esses caras estão assistindo, né? Para eu ter base, depois falar com eles de novo. E eu fiquei aqui de longe olhando, Senhor, me ajuda a assistir esse negócio, porque eu quero ver o que esse povo está vendo. E aquele demônio aparecia em flechas rápido para aquela moça, e de repente, num determinado momento, ele entrou nela, e ela voava, ela flutuava, e ele falava através da voz dela. E eu falei, é isso que vocês estão assistindo? Ah, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo, e eu tenho capacidade de assistir isso. Oh, irmãos, para quê? Tem muita gente brincando com o mundo espiritual. Tem cristãos indo para o cinema para assistir terror. Assistir terror. Não, mas eu sou poderoso. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados. Não, eu tenho poder, eu vou olhar isso aqui, não vai acontecer nada comigo. Quantos jovens entraram no ocultismo, satanismo e tantas outras, através dos filmes, através das músicas. Por quê, irmão? Porque existe um evangelho do hoje, do não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Pois é, mas quando você menos perceber, você está tão longe de Deus, que aí nada tem a ver, tudo você pode. Entristeceu o Espírito de Deus. Ele até um dia foi ativo na vida da pessoa, a pessoa tinha dons do Espírito, ministrava, fazia, acontecia, mas entristeceu o Espírito de Deus, brincou com Deus. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Tudo que a gente semear, a gente vai colher. E eu vou falar algo sobre o Espírito Santo, que a gente vai entender melhor isso. Ele se ofende. Atos 5, 3-4, Pedro disse a Ananias, por que você mentiu o Espírito de Deus? A herdade não era sua, você não precisava dar para a igreja, você não dava a dar para Deus. Filho, é seu, vende, faz o que você quiser, põe na aplicação, o melhor que tiver, é seu, ninguém está te pedindo nada. Mas o problema é que ele e a mulher foram mortos, porque eles chegaram, e vão dizer que a propriedade custava $1 milhão, e eles chegaram e falaram assim, ai pastor, glória a Deus, eu vendi minha propriedade, está aqui, $500 mil. Opa, peraí, Pedrão falou assim, $500 mil? O Espírito dele falou assim, é mentira. Ele falou assim, a herdade era sua, você não precisava entregar nada aqui na igreja, mas como você mentiu, você vai morrer agora. E aí depois diz que depois de 3 horas, né, culto grande, aí chega a Safira, aleluia,
glória a Deus. Ai, pastor, está aqui. Oi, Safira, graças a Deus, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? E vendeu por quanto mesmo aquela propriedade que vocês estão entregando aqui? 500 mil dólares. Ah, é? Olha, aqueles moços lá que enterraram seu marido, vão enterrar você agora. Deus não estava pedindo nada para eles, era um mover do Espírito de Deus, mas eles não precisavam entregar. Mas o problema é que eles mentiram. Eles podiam dizer lá e dizer: olha, eu vou entregar a metade da minha propriedade, a outra metade eu vou ficar, é dele, ele faz o que ele quiser. A questão é que ele chegou e falou assim: olha, está aqui, eu vendi aquela propriedade lá no Parque América, $1 milhão e é de vocês. Mentiu, o Espírito de Deus foi fulminado na hora. 10, ele se sente resistido. Atos 7,51 diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis o Espírito Santo. Queridos, às vezes a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente resiste. Porque a gente acha assim que aí se o Senhor me tomar e eu fazer coisa que vai ser mó mico, e daí? Que seja. Faz mico. Eu vou contar uns micos aqui que já aconteceu. Faz, querido, mico do Espírito de Deus é bom demais. Mas vai sujar minha roupinha branca, não tem problema não. O 11, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E aí Mateus 12, 24, 28, 31, os fariseus diziam a Jesus: ele expulsa demônio, Jesus expulsa demônio pelo príncipe, pelo Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, eles estavam dizendo para os outros que Jesus não estava expulsando na autoridade do Deus Altíssimo, e na autoridade que ele tinha, e nem do Espírito Santo. Ele expulsa por Beelzebul. Aí Jesus lá no 31 falou assim: olha, cuidado com o que vocês falam, porque todo pecado é perdoado, menos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Dizer que o Espírito Santo de Deus é demônio, cuidado. Então, até a mensagem, né? Um profeta de Deus vem te dar um recado e você, às vezes nós queremos ouvir aquilo que queremos, não aquilo que Deus fala. Aí, como não chega a profecia de acordo com a sua vontade, você fala: isso não é de Deus, isso é do diabo. Então, toma cuidado, porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Porque a profecia não é para passar a mão na nossa cabeça, ela é para exortar, ela é para consolar, e ela é para edificar. O que eu não concordo, eu acho, pelo menos é o meu achômetro, tá? E eu acredito que Deus não faça dessa maneira. É a pessoa chegar e trazer uma profecia pesada, né, de uma série de coisas. Deus não humilha as pessoas. Eu não entendo que Deus chega aqui na frente pega a Beth aqui, abre alguma coisa da vida dela e na frente de todo mundo para humilhar ela. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Se você tiver base bíblica para me mostrar que Deus humilha as pessoas diante da congregação, você me mostra. Eu não acredito nisso. Agora, Deus pode e deve e faz. Ele pode pegar uma pessoa e trazer uma exortação para ela, uma exortação pessoal. Mas humilhar ela diante, como eu já vi algumas coisas, humilhar diante da congregação, deixar aquele irmão que não tem coragem nem de voltar mais no próximo culto, isso é Deus. Desculpa. Nosso Deus não é Deus de confusão, não. Eu não acredito nessa humilhação em nome profético. Agora, temos que abrir o nosso coração, porque Deus exorta sim. E eu creio que se ele tem uma exortação para a igreja, ele fala para a igreja inteira. A igreja inteira é exortada. E como diz o ditado, a carapuça para quem servir pega ela, né?
E por que eu estou falando da pessoa do Espírito Santo? Porque, queridos, no passado, antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo atuava por tempo determinado, com um propósito específico e sobre uma ou mais pessoas. Mas não assim como hoje ele habita dentro de nós. Ele não habitava nas pessoas. Ele vinha com um propósito específico. Então, você vê José no Egito, né? Um homem poderosíssimo, recebeu um dom administrativo, ele tinha um poder de Deus na vida dele, falou, mas quem? Quando ele recebeu, né, ele foi lá interpretar, você falou assim, mas rapaz, quem tem mais sábio do que você nesse reino? É você que tem que administrar isso. Moisés, diante de Faraó, com todos aqueles sinais, poderoso, né? Então ele chegava lá, fazia acontecer, mas eram momentos específicos. Moisés com 70 líderes, né? Que o Senhor fala assim, agora eu vou tirar do seu espírito e vou repartir com 70. Olha, eu reparti, você está precisando de ajuda. Eu reparti, o espírito está em você com 70. Josué recebeu capacitação para conduzir o exército de Israel em vitória. O Bezalel, ele foi habilitado para fazer, não tinha artesãos, eles eram a maior parte, né? Eles vieram do Egito, e eles eram escravos, estavam acostumados a fazer tijolos e coisas assim e tal, e precisava de artesão para fazer a casa de Deus, o tabernáculo, né? E o Senhor capacitou o Bezalel ele recebeu habilidades para fazer os utensílios na casa de Deus, coisa fantástica, né? O Otoniel, ele foi capacitado para liderar guerra. O Gideão foi habilitado para a convocação do exército. Vou falar bem rápido, que vocês conhecem tudo, né? O Sansão era narizeu de Deus, nazireu de Deus, narizeu sou eu, nazireu de Deus, para juízo, né? O negócio dele era sério. A gente brinca tanto que vai até errar na pregação. Narizeu sou eu. Jefité convocou o povo para a guerra, né? O Saul, ele queria prender Davi, aí ele mandou o exército lá para prender Davi, e quando chegou lá o exército começou a profetizar e caiu no poder de Deus, e ele mandou outro, aconteceu a mesma coisa, falou, eu vou pessoalmente. Quando ele foi pessoalmente, chegou lá, ele caiu no poder de Deus, ficou profetizando, ficou a noite toda lá, no chão. Poder de Deus, aleluia. A escolta de Saul, né? Acabei de falar. Jeremias ficou como embriagado. O Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem fantástico. Deus fez muitas maravilhas através da vida dele. Ezequiel foi arrebatado em espírito para ver o que os homens estavam fazendo em oculto. Ele foi arrebatado lá e o Senhor mostrou para ele. Depois ele falou: olha, é fulano, ciclano, beltrano, eles estão fazendo isso. O Joel profetizou o derramar do Espírito Santo, glória a Deus. Ele não viveu, mas ele profetizou. João Batista profetizou sobre Jesus e sobre a vinda dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou falar bem rapidinho sobre festas de Pentecostes. Eu falei outro dia, eu ministrei um culto da noite, a ceia passada eu creio. Eu ministrei sobre avivamento. Eu não vou repetir porque lá tinha vários, aqui é só uma pinceladinha. Festa de Pentecostes, som veemente e impetuoso, línguas repartidas como que de fogo, e eles pareciam embriagados. Em Wesley, ele fala sobre inúmeras pessoas caindo no chão, como se tivessem sido atingidas por um raio. Tanto choro, tanta aflição, arrependimento. Pessoas carregadas e levadas às suas casas desmaiadas. Irmão, nós já carregamos gente aqui, tá? Depois eu vou falar. Mas isso já aconteceu com a gente. Pessoas que não tinham condição de voltar para casa dirigindo e foi ajudada a sair daqui. Ele relata que viu 10 mil pessoas ao mesmo tempo sendo impactadas pelo poder de Deus, com choro, desmaios, alegrias, etc. 10 mil pessoas, bem mais do que no dia de Pentecostes, né? E isso acontecia tanto nas casas como nas igrejas e nas casas. O Jonathan, ele fala sobre, na ministração da palavra, as pessoas começavam a cair no chão, clamando por misericórdia. Alguns ficavam horas nesse estado de desmaio no chão. Diz que os navios que atracavam no porto recebiam repentina convicção de conversão. Outros avivamentos falam de pessoas que cruzavam a fronteira da cidade. Eu falei, não vou ser repetitivo, mas aqui foi só para a gente lembrar alguns.
Aqui no Parque América, o que já aconteceu? Eu lembrei desses, né? Talvez vocês lembrem de outros, mas nós tivemos moveres poderosos do Espírito Santo. Arrebatamento de espírito, as pessoas caíam aqui, eram arrebatadas, ficavam um tempão arrebatados em espírito. Desmaios, que começava a orar, a pessoa caía, logo ela levantava. Pessoas caindo no poder de Deus, nós já vimos muitas vezes. Pessoas nadando no piso, e ela nadava, dava uma abraçada, e dizia que tinha águas, que tinha rios, e a gente olhava assim, mas rapaz, que água você está vendo? E de roupinha bonitinha, não tinha esse piso lisinho não, irmãos, e as pessoas nadavam aqui na frente, falando que eles estavam nadando no rio, e não machucava não, ninguém saía ralado, machucado, ferido não, era muito interessante. Muito riso, não, Norina? Muito riso, muita alegria, Já tivemos momentos assim fantásticos, de muito choro também, de muito clamor. Dons foram distribuídos para a igreja, muitos, que hoje tem, foram distribuídos naquele tempo da nossa busca. Pessoas recebiam dentes ou restaurações de ouro. Era um tal do camarada ficar assim, abre a boca, deixa eu ver. Agora olha o meu. Nosso culto não era, eu estou inventando? Nosso culto era ser um tal de falar, abre a boca aí, deixa eu ver. Aguentar aquele mau hálito, mas a gente queria ver o dente de ouro no outro. Senhor. Você recebeu o dente de ouro? Mas não sabia, está guardado numa caixinha. Tive que tirar o dente. Logo quando eu vim para a igreja, estava essa unção poderosa do Espírito, e foi o pastor Francisco que orou por mim, e na hora eu recebi um dente de ouro, e hoje eu tenho esse dente guardado lá na minha casa, porque eu não tenho mais o meu dente em si, mas o dente de ouro está guardado, tá? Isso foi em 92, 93. Abra a mão, rapaz. Que eu fui no dentista esses dias, rapaz, o orçamento foi caro. Você podia orar por mim, não? Você também precisa ir no dentista ou quer que eu oro? Eu recebi uma obturação, está na minha casa guardado. Você guardou também? Guardei. O dente não é meu, mas o dente está guardado que eu recebi. Rapaz, tem mais gente com dente guardado aí? Não? Não, eu faço questão da pessoa falar, porque às vezes você que é mais novo, acho que a gente está falando conversa mole, Não é, queridos, nós vivemos aqui, tinha uma irmã que ela era bem fortinha, e ela queria emagrecer, e era um tal de segurar, sai aqui, ela foi murchando, Vem cá, pastor. Toma vergonha para de comer aquele pratão de comida, rapaz. Emagrecimentos, curas diversas, que agora eu não consigo lembrar delas, batismo com o Espírito Santo de monte. É verdade, isso eu não lembro. Vocês querem me ajudar a lembrar mais coisa? Eles estão falando aqui sobre pó nas mãos, pó de ouro nas mãos. Aí era um tal de, olha, deixa eu ver sua mão, está brilhando. O que mais? Carvão aceso não, Teve uma irmã que ela ainda trabalha com o pastor José Pereira, ela teve a boca toda restaurada, ela estava precisando de uma restauração completa na boca, e ela foi restaurada completamente, todos os dentes. Não de ouro, mas restaurados. Eu acho que eu vou desmarcar minha consulta. Você está precisando também, Valmir? De algumas irmãs que emagreceram assim instantaneamente, até que tiveram que segurar. Então, não vou relatar o nome da pessoa, mas uma pessoa nessa época recebeu uma profecia de um filho, e o filho hoje está aí com uma bênção. Verdade, eu tinha me esquecido de filhos, mulheres estéreis que receberam. Mais alguma? Alguém lembra aí? Não? Tá.
Eu não vou falar isso aqui não, que é feio. Queridos, brincadeira, tá? A verdade é que Deus não mudou. Deus é o mesmo. Esse é o Gilmar, tá? Fica tranquilo. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Precisamos deixar o Espírito Santo agir nas nossas reuniões em geral. Precisamos, queridos, e devemos. O Espírito Santo, ele é um perfeito cavalheiro. Presta atenção nesse finalzinho agora que eu vou falar. Ele é um perfeito cavalheiro. Se eu não me abro, ele respeita. Ele não se intromete quando ele não é bem-vindo numa reunião ou na pessoa. Senhor, eu não quero receber nada do Senhor. Ele não violenta a vontade humana, diferente do diabo. O diabo possui pessoas. Ele é um cavalheiro. Não, você não quer? Amém. Ele não opera onde há incredulidade e oposição. Ele não opera. Temos que aprender a dar lugar a Ele nas nossas vidas, reuniões e ministérios. Temos que entender como Ele opera, pois Ele tem vontade própria. Ele decide como vai se manifestar e Ele que distribui dons, talentos, ministérios e operações. Ele está atento a tudo em nossos cultos. E quando Ele se sente à vontade, lhe damos liberdade, Ele age. Tudo é culpa nossa. Tudo culpa nossa. Peraí, querida, precisamos aprender a nos despojar da nossa estrutura de cultos. Não, fulano diz, tá hora, não pode. Irmão, já vou falar aqui, 11h30, nós vamos orar daqui a pouco, 11h30, você quer ir embora? Pode ir embora, não tem problema. Mas se der para a gente ficar um pouquinho mais, a gente fica. Se o seu carro não estiver preso, você pode ir embora. A gente precisa, dar uma desconectada. Pastor, mas não. Poxa, se o Espírito está fluindo entre nós, vamos dar lugar para Ele, né? Aprender a cultivar uma dependência do Espírito, isso é um aprendizado, não é uma coisa simples, mas a gente pode. Precisamos ser sensíveis ao mover do Espírito Santo nas reuniões. Não podemos oferecer barreiras à sua ação. O Espírito Santo é sensível a qualquer impedimento que colocamos no caminho. Então, resumo, tudo é culpa nossa. Se o Espírito não estiver mais atuante entre nós, é culpa nossa, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo lá de Pentecostes, Ele é o mesmo da fundação do mundo. Nós mudamos. Em resumo, depende de nós como líderes e igreja, darmos lugar ao Espírito Santo e sermos sensíveis ao seu mover e direção. Se você pode ficar em pé, fica em pé e diz assim: a culpa é minha. Ai, pastor, que palavra ruim. É uma culpa boa. É uma culpa boa. Queridos, eu estou parando mais cedo, porque como depende de mim, como depende de você, eu queria que a gente tivesse liberdade, mostrasse ao Espírito de Deus que, a gente está aberto. Nós estamos abertos para o novo de Deus na nossa vida e nessa igreja. Nós estamos abertos, nós não queremos impedir nada, nós não queremos nada. Nós estamos abertos, nosso coração está aberto. Então, o Gilmar vai estar aqui ministrando, mas a gente não está muito prestando atenção com a ministração dele, não. Ele vai estar aqui adorando com a Rosângela. Rosângela, isso aí? Oi, Rô, tudo bem? Eles estão aqui, mas nós vamos agora adorar o nosso Deus, derramar nosso coração diante dele, falar: Senhor, como eu preciso de novos dons. Eu quero ministério, Senhor, eu quero ser desafiado em novos ministérios na minha vida. Senhor, tem operações fantásticas do Teu Espírito que precisa vir para mim. Eu preciso disso. E mais, eu não quero forçar ninguém, por favor. Mas assim, o altar é um lugar muito gostoso de adorar o Senhor. Então, se você está à vontade, se você quer usar esse lugar, vem para cá, se prostra aqui diante do altar. Vamos adorar. Pastor, eu quero ficar no meu lugar. Fica no seu lugar, não tem problema. O importante é que a gente tenha liberdade e que a gente cultive a liberdade do Espírito nesse lugar. Amém? E aí Ele vai fazendo com a gente o que Ele quiser. Pode começar a clamar a Ele e a pedir o que você quiser e o que você precisa dEle.